Você achou que só o Egito Antigo tinha sido uma civilização próspera na África? Se enganou. Hoje a gente vai falar sobre o reino de Kush. Então já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, porque esse vídeo tá maravilhoso. Então, vem comigo, vem história. O reino de Kush se localizava na Núbia, região do Alto Egito e aonde hoje fica o Sudão. A região era riquíssima em minas de ouro, por isso também era conhecida como Nube, que significa ouro. E assim, então, a Núbia pode ser chamada também de Terra do Ouro. A Núbia era um entreposto comercial entre as civilizações da África Central e do Mediterrâneo. Então, imagina, né? É um comércio que ela fazia que era ótimo, excelente e riquíssimo. Mais ou menos no ano 2000 a.C. é que vai acontecer a centralização do poder e a formação do reino de Kush. A gente vai ter alguns conflitos entre os povos que viviam ali na região e, portanto, a gente vai ter a centralização do poder, então, formando o reino de Kush de fato. A história do reino de Kush e a do Egito Antigo, elas se misturam, porque eram reinos muito próximos, então eles tinham contato constante. Mas também é uma história de momentos pacíficos e momentos de conflito. Foi mais ou menos em 1580 e 1530 que os egípcios dominaram o reino de Kush. E assim os egípcios começaram a cobrar impostos do reino de Kush que tinha sido conquistado. Mas esse domínio foi perdido em 1000 a.C., quando os Kushitas pegaram o poder de volta. Vai ser a partir do século VIII a.C., quando os Kushitas já estão em prosperidade, já retomaram todo o seu território, inclusive já invadiram o sul do Egito, é que eles vão começar a invadir o Egito também, porque os egípcios estavam enfraquecidos com a invasão dos assírios. E aí é que os Kushitas também vão se aproveitar dessa situação para conquistar territórios no Egito. Alguns sacerdotes egípcios decidiram pedir aos Kushitas auxílio para expulsar os assírios. E os Kushitas vão atender, eles vão ajudar a expulsar os assírios por um período lá do Egito, e eles vão tomar o poder, dando início à dinastia dos faraós negros. Por que eu digo negros entre aspas? Porque, na verdade, todo mundo ali é negro, né, gente? Vamos lá. Isso foi uma denominação ocidental para este período. Por quê? Porque todo mundo ali na África é negro, os egípcios também eram. Mas é lógico, gente, como existem variações de tons de pele, de brancos, de asiáticos, também tem variação de tom de pele de negro, faz parte. E os Kushitas tinham um tom de pele mais escuro, por isso, então, foram chamados de faraós negros. Só que, com o tempo, os ataques assírios continuaram. E, definitivamente, lá em 662, os assírios venceram. E aí, gente, temos um problema, porque mais para frente o Egito, dominado por outros povos, vão invadir o reino de Kush e saquear a capital de Napata em 591 a.C. Depois da derrota dos assírios, os egípcios destruíram muita coisa que homenageava os faraós Kushitas do Egito. E aí muitos monumentos foram esmagados, foram destruídos, eles tentaram apagar esse pedaço da história. Mas não deu certo, né? A gente lembra. Com a capital Napata destruída, os Kushitas vão reorganizar o seu império mais ao sul, em volta da cidade de Meroé. Além das questões militares, né, das invasões, há também indícios que os Kushitas foram para o sul para também ter mais acesso a uma região mais rica de recursos da época. O reino de Kush vai durar ainda mais bastante tempo. Ele vai começar a perder importância quando os romanos invadem o Egito e também quando o reino de Ashum, que era o reino mais ao sul, começa a prosperar. E aí ele começa a perder importância. E finalmente, entre os anos 320 e 350 já depois de Cristo, o reino de Ashum conquista o reino de Kush e a gente tem o fim, então, da história do reino de Kush. Vamos falar um pouquinho da economia, então, dos Kushitas. No início eles eram nômades, mas eles vão aprender a cultivar a agricultura às margens do rio Nilo. Isso muito parecido, então, com os egípcios. O rio Nilo é imenso, gente, e eles tinham acesso ao Nilo também, porque viviam ali no sul. Existiam duas capitais importantes, então, Napata e depois, mais para frente, Meroé.
A principal produção dos cuxitas era de trigo, cevada e sorgo, que é um tipo de cereal. A metalurgia no reino de Cush era muito desenvolvida, até porque eles tinham muitas minas de ouros, prata e pedras preciosas, e também como ferro, extremamente importante. E graças ao acesso a pedras preciosas, os cuxitas vão desenvolver muito artesanato, e vai ser um artesanato bastante requintado, e inclusive ele era muito vendido para vários lugares, inclusive Egito e outros lugares da África, da Ásia e da Europa. A cerâmica também era importante e normalmente ela era adornada com cenas do cotidiano, ou seja, do dia a dia dos cuxitas. O comércio era, sem dúvida, uma das atividades econômicas principais dos cuxitas e eles comercializavam, inclusive, marfim. Para quem não sabe, é o osso da presa do elefante e do rinoceronte, que naquela época ainda era comercializado. Vamos falar um pouco da sociedade cuxita. E tem algo aqui muito interessante, bem diferente dos outros lugares, onde a gente tem monarquias que são hereditárias. Aqui, o rei de Cush, ele era eleito. Então existia um certo tipo de democracia bastante moderna, já para aquela época. Todo mundo fala da democracia grega, né? Mas acho que os cuxitas inventaram isso aqui antes e até melhor. A eleição era feita pelo voto de líderes militares, políticos e sacerdotes. Depois da eleição, o ritual era realizado, eles jogavam sementes ao chão e pediam para uma divindade responder se era aquele rei mesmo que deveria ter sido escolhido. Se os sinais fossem positivos, era celebrado então um novo reinado. Mas se você acha que o rei governava sozinho, estava muito enganado. Ele tinha muitas pessoas ali do lado para ajudá-lo a governar, o que já demonstra uma organização e uma maturidade maior dos sistemas políticos administrativos do reino de Cush. Durante o auge da história do reino de Cush, Cush possuiu um exército extremamente bem treinado e bem poderoso. E é também muito legal de mencionar que as mulheres não estavam excluídas da política no reino de Cush, muito pelo contrário. Muitas delas conseguiam chegar a ser rainhas, eram consideradas as Candaces, as rainhas mães. Elas eram esposas, muitas vezes, ou mães dos reis eleitos, mas quando esse adoecia, morria, acontecia alguma coisa, essas mulheres também governavam. Uma das Candaces mais importantes foi Amanichaketo, que governou de 420 a 412 a.C. Essas rainhas, elas eram muito importantes, principalmente na diplomacia, evitando então inúmeros conflitos e invasões. Além do rei e sacerdotes, nós temos nobres e funcionários do governo. Depois disso, nessa sociedade temos comerciantes, artesãos, camponeses também. Os cuxitas também eram politeístas e tinham algumas de suas divindades as mesmas dos egípcios, como o deus Amon, que é o deus sol, e Osíris, o deus da agricultura e dos mortos. Mas eles também tinham divindades próprias, como Apedemaque, deus da guerra. Eles também tinham alguns animais que eram considerados sagrados, como o gato e o crocodilo. Algo muito legal que a maioria das pessoas não sabe é que os cuxitas também construíam pirâmides, só que elas eram bem menores que as pirâmides egípcias. Eram pirâmides que também eram túmulos dos reis cuxitas, e dentro dela tinha uma portinha aonde você tinha a construção da câmara funerária. Então é como se a pirâmide fosse a porta de entrada e ali eles construíam então o túmulo dos reis cuxitas. Os cuxitas construíram 255 pirâmides, monumentos funerários, um número bem superior que o Egito, que tem 138. A diferença entre as pirâmides cuxitas e as egípcias é que as pirâmides cuxitas, elas eram mais pontudas, vamos dizer assim, ela tinha uma base um pouco menor, mas elas chegavam a ter de 6 metros de altura até 30 metros de altura. O reino de Cush foi um reino muito interessante e é muito bom a gente conhecer muito mais da história da África, porque a gente costuma achar que só a história da Europa interessa, né? E não, os africanos inventaram muitas coisas até muito antes dos europeus, então a gente precisa conhecer. E a semana que vem a gente vai falar do último, não menos importante, mas reino africano. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e se prepara para o vídeo da semana que vem. Beijo e tchau!